Vamos conversar agora a respeito das práticas de oralidade e as aprendizagens propostas pela BNCC para esse eixo. As práticas de oralidade propõem o aprofundamento sobre os conhecimentos e o uso da língua oral, bem como as características de interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais. Então, esse eixo, a oralidade, reúne aquelas aprendizagens, as habilidades, os objetos de conhecimento que se referem ao desenvolvimento da fala, ao desenvolvimento dos conhecimentos sobre a fala, as dinâmicas dos diferentes contextos de comunicação e expressão que fazem uso da fala, características regionais da fala, o uso, da língua oral em diferentes situações comunicativas, situações de interação discursiva, um contexto de interação discursiva familiar, em casa, um contexto de interação discursiva na igreja, na escola, na roda de conversa durante o recreio, a interação discursiva no contexto de sala de aula, entre professor-aluno, aluno-aluno, nessas dinâmicas pedagógicas do processo ensino-aprendizagem que exigem essas interações orais. Então, este eixo da oralidade propõe aprendizagens que se expressam por meio de habilidades e objetos de conhecimento relacionados à língua oral, à fala. A BNCC propõe um conjunto de objetos de conhecimento relacionados à oralidade, ao desenvolvimento da fala, ao conhecimento da dinâmica, de características formais, linguísticas, semióticas, da oralidade, da fala. Esses objetos de conhecimento que se traduzem também no conteúdo que deve ser abordado, trabalhado dentro dessa prática, da oralidade, eles são agrupados, organizados em campos de uso, de atuação da língua. São os campos da vida cotidiana, o campo da vida privada, o campo artístico-literário e o campo das práticas de estudo e pesquisa. Um conjunto de objetos de conhecimento em oralidade que deve ser trabalhado e desenvolvido em todos esses campos de atuação da língua, de uso da língua. O objeto de conhecimento, oralidade pública e intercâmbio conversacional em sala de aula. Então, o conhecimento sobre essas situações discursivas envolvendo o contexto público e também o contexto privado de conversação, de interação discursiva da sala de aula. O outro objeto de conhecimento é a escuta atenta, desenvolver essa capacidade da escuta atenta, que além de ouvir, compreender, decodificar os fonemas, a sonoridade da fala, também é capaz de interpretar esse discurso, o discurso oral, de identificar palavras, conceitos, expressões importantes nesse discurso oral, de se posicionar diante desse discurso oral. Outro item dos objetos de conhecimento que deve ser trabalhado em todos os campos são as características da conversação espontânea. Então, características da linguagem oral em situações de interação discursiva cotidiana, espontânea, improvisacional, os aspectos não linguísticos ou paralinguísticos
no ato da fala, relatos, orais, registros formais e informais realizados verbalmente sobre eventos, situações presenciadas, vivenciadas pelo aluno, onde através de relatos orais ele descreve o evento, a ação, o fenômeno. Já no campo da vida cotidiana, o objeto de conhecimento que deve ser trabalhado principalmente no primeiro e segundo ano do ensino fundamental é a produção do texto oral. Elaborar a fala também é uma capacidade que se espera que a criança, o aluno, do ensino fundamental desenvolva, saiba fazer, produzir oralmente. E aí, no campo da vida cotidiana, o professor deve fazer uso dos gêneros textuais para essa produção oral, como agendas. Então, o aluno ser capaz de verbalizar um planejamento de agenda, de cronograma, lista de supermercado, lista de material escolar, lista de materiais necessários para a confecção de um determinado objeto, bilhetes, recados, avisos. O aluno ser capaz de verbalizar o conteúdo desses gêneros relacionados, inseridos nesses gêneros, dos bilhetes, dos recados, um aviso. Um convite, carta, o aluno ser capaz de ditar uma carta, o conteúdo desejado que faça parte de uma carta, cardápios, verbalizar o menu, os itens que compõem a refeição daquele dia na escola, a merenda, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras. Então, o aluno deve ser capaz de produzir textos orais, fazendo uso da fala, da língua oral, que se encaixem dentro desses diferentes gêneros textuais que fazem parte do trabalho pedagógico com o campo da vida cotidiana, em língua portuguesa. No campo da vida pública, o objeto de conhecimento principal que deve ser trabalhado, estimulado, principalmente com o primeiro e segundo ano, também é a produção de texto oral. Só que neste campo, os gêneros textuais que serão abordados são outros. Serão notas de jornais, de revistas, pequenas notas sobre resultados de pesquisa, álbuns noticiosos, notícias de jornal, reportagens, cartas do leitor, comentários, insights para crianças, textos de campanhas de conscientização, Estatuto da Criança e do Adolescente, então artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, cartas de reclamação, normalmente enviadas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, das empresas, regras e regulamentos. Então o aluno deve ser capaz de ler, de verbalizar o conteúdo desses diferentes gêneros textuais e produzir conteúdos coerentes com esses gêneros textuais. Então, o aluno deve ser capaz de produzir um conteúdo verbal que represente, que expresse uma notícia de jornal, um slogan de uma campanha de conscientização, isso de forma oral. Já no campo artístico-literário, o objeto de conhecimento principal que deve ser trabalhado no primeiro e segundo ano, principalmente, são as contagens de histórias, a contação de histórias. E para isto, o professor deve fazer uso dos gêneros lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canções, cantigas, poemas visuais, literatura de cordel, quadrinhos, tirinhas, charges, cartoons. O aluno deve ser capaz de
verbalizar as narrativas presentes nesses diferentes gêneros textuais, respeitando as características de cada um. E essa capacidade de contar histórias está associada também ao desenvolvimento da imaginação, da criatividade, né, das competências leitoras. Bom, o campo das práticas de estudo e pesquisa envolve principalmente os conteúdos de planejamento de texto oral e exposição oral. Então, o aluno deve ser capaz de planejar o que ele vai falar. Então, ele vai começar por onde? Falando o quê? Ele deve fazer uma introdução geral sobre o que ele vai desenvolver com um pouco mais de propriedade na sequência. Depois dessa introdução, dessa apresentação oral, quais são os tópicos que ele vai desenvolver oralmente? Quais são os dados, os argumentos que ele vai utilizar nessa defesa oral? Então, esse planejamento, né, da oralidade é fundamental que o aluno desenvolva, saiba fazer. Assim como a consequente exposição oral daquilo que ele planejou. Então, ele deve ser capaz de colocar em uso habilidades de comunicação, expressão, né, a comunicação verbal, suas capacidades expressivas, para expor, não é, oralmente aquilo que ele planejou, não é, aquele conteúdo oral planejado. E para isso, dentro desse campo das práticas de estudo e pesquisa, o professor deve fazer uso dos gêneros de enunciados de tarefas escolares. Então, o aluno deve ser capaz de verbalizar esses enunciados, de elaborar, propor oralmente enunciados para tarefas, exercícios, questões, relatos de experimentos, gráficos, tabelas, infográficos, diagramas. Então, o aluno deve ser capaz de interpretar esses gráficos, infográficos, diagramas e expressar oralmente essa leitura, essa interpretação, não é, desses gêneros textuais. Assim como entrevistas, não é, questionários, nota de divulgação científica, verbetes de enciclopédias. Não é? Então, o aluno também deve ser capaz de realizar uma entrevista, de realizar questionamentos para um entrevistado, elaborar e expressar oralmente suas perguntas, suas questões. Então, esses campos de atuação da fala, da língua, eles compreendem essas aprendizagens, esses objetos de conhecimento relacionados à fala, relacionados a habilidades de compreensão sobre os signos da fala, da linguagem oral, a sua estrutura, a dinâmica de funcionamento, o fluxo da oralidade, o fluxo da fala, né? As relações entre a fala e a escrita, entre fonema e grafema. Vamos considerar uma habilidade de língua portuguesa que deve ser trabalhada do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Essa é uma habilidade que está associada ao eixo da oralidade, às práticas de oralidade. A habilidade diz o seguinte: o aluno deve ser capaz de expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra como tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Vamos analisar a estrutura da habilidade. Expressar-se é o processo cognitivo que se espera que o aluno desenvolva, saiba fazer, expressar-se. Expressar o quê? Em que? Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza. Então, expressar-se, situações de intercâmbio oral é o objeto de conhecimento que deve ser trabalhado com os alunos nessa habilidade. Situações de intercâmbio oral
do contexto de sala de aula, da relação professor-aluno, da relação aluno-aluno, situações de intercâmbio oral no contexto da família. Então, o aluno deve ser capaz de se expressar nessas diferentes situações de intercâmbio oral com clareza. Como ele deve fazer isso? De que jeito? Preocupando-se em ser compreendido pelo seu interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, uma boa articulação e ritmo adequado. Então, esse restante da habilidade expressa o modificador, o contexto, o nível de abrangência, o nível de desafio, de dificuldade da habilidade. Então, veja, para desenvolver essa habilidade nos alunos, o professor vai precisar promover situações de intercâmbio oral, em que esse aluno seja desafiado, estimulado a se comunicar oralmente. E que o professor possa ensinar a esse aluno habilidades que vão ajudá-lo nesta comunicação oral em situações de intercâmbio, né, oral. Vamos considerar então um plano de aula com o tema mini seminários. É um plano de aula que é direcionado para o primeiro ano do ensino fundamental. Ele pode ter aí a duração de algumas aulas, chegando até a um mês, né, de trabalho pedagógico, né, de aulas em cima desse tema, né, dos mini seminários, e ele vai trabalhar então a prática de linguagem com prioridade da oralidade. Então, considerando, né, as práticas de oralidade e os gêneros orais, os alunos nessa aula, né, nesse plano de aula, eles vão ter que organizar uma apresentação oral. E para isso, eles vão ter que investigar algum tema escolhido, selecionado previamente, para que eles planejem, né, esse mini seminário e, inclusive, planejem, né, a explanação, a exposição oral que será realizada por eles a partir daquele tema escolhido. Os alunos também poderão construir, né, elaborar recursos visuais para a apresentação oral, contribuindo, potencializando a comunicação. Então, num primeiro momento, o professor cria um mural dentro da sala de aula, em uma das paredes, um mural das curiosidades, né, ou um mural de curiosidades. Só que ele está vazio, né? Não tem nenhuma curiosidade. E aí o professor estimula a turma. Quais são os alunos que gostariam de preencher esse mural das curiosidades? Quem gostaria de fazer uma pesquisa sobre um tema curioso, algo que interesse, né, a ele, e trazer conteúdos, né, textos, imagens, enfim, informações a respeito desse tema que lhe causa curiosidade e preencher o mural das curiosidades. Como é que nós vamos identificar, né, no mural das curiosidades para sabermos quem produziu, quem pesquisou o quê? Quais conteúdos são de quais autores, de quais alunos? Que recurso nós vamos utilizar para essa identificação? Vai ser um desenho? Nós vamos escrever o nome do aluno que realizou a pesquisa e elaborou, né, a fichinha para colocar lá no mural das curiosidades? Vai ser um desenho do rosto, né, do autor da pesquisa? Ou vamos afixar uma foto? Então, em conjunto com os alunos, o professor lança a proposta, estimula a participação e, ao mesmo tempo, colhe contribuições para a sistematização da atividade, né? Combinar a dinâmica de condução da atividade. Na próxima etapa, então, nós vamos organizar as apresentações. Como serão essas apresentações? Quando vão acontecer? Quem serão os alunos que vão apresentar o conteúdo pesquisado? Nós vamos confeccionar, elaborar uma ficha, escrevendo palavras, fazendo desenhos, né, ou colando figuras
que representem o tema, né, da curiosidade pesquisada, que representem as principais características ou os principais elementos sobre a curiosidade, né, escolhida por cada um, de modo que essa ficha contribua, ajude os alunos no momento da apresentação oral, da apresentação dos mini-seminários. Então o professor vai ajudar, né, vai mediar o processo junto aos alunos para que eles sejam capazes de elaborar essas fichas, que é um planejamento sobre a oralidade, é um planejar o que eles irão falar no momento da apresentação do mini-seminário. Numa próxima etapa, né, a gente chega na apresentação dos trabalhos, dos mini-seminários, na construção do mural, né, no preenchimento do mural das curiosidades. Então, o professor vai orientar o aluno também durante essa apresentação, tranquilizar o aluno, orientar a turma em relação ao comportamento de quem assiste uma apresentação, ouve uma explanação. O aluno que vai apresentar, ele pode ser orientado, né, a começar falando o porquê que ele escolheu aquele tema, aquela curiosidade, qual é a palavra, quais são as palavras que ele pode destacar desse tema que ele pesquisou. Durante a apresentação, o professor vai orientar a turma, né, para ouvir os colegas que estão apresentando, e as perguntas que possivelmente surjam devem ser anotadas ou memorizadas para serem realizadas ao final da apresentação do mini-seminário. Podemos combinar para quem quiser fazer uma pergunta levantar a mão. Bom, aí vamos à etapa da construção do mural. Então, o aluno fez a apresentação, né, do seu mini-seminário e agora então ele vai preencher o mural. Ele vai compartilhar com os colegas de forma visual, escrita, fixando nesse mural os conteúdos, imagens, textos que ele elaborou, pesquisou durante o planejamento para a apresentação do mini-seminário. Chegamos então na etapa de avaliar, né, as aprendizagens que foram construídas, elaboradas, reelaboradas durante essas aulas. Então, conversar com a turma, estimular os alunos a lembrarem e verbalizarem os temas que foram apresentados naquele dia, naquela aula. O professor pode estimular, né, assim, os alunos a completarem o mural com suas contribuições a respeito dos temas que foram pesquisados pelos colegas, questionamentos, né, para a turma sobre o que eles aprenderam com aqueles mini-seminários do dia, o que eles já sabiam sobre os temas apresentados. Eles podem elaborar, construir uma frase escrita e verbalizar essa frase que representa, né, que resuma o que eles descobriram sobre aquele tema, aquela curiosidade que eles pesquisaram. Vamos também chamar a atenção dos alunos em relação ao tom da voz utilizado durante as apresentações. Todos conseguiram ouvir o que os colegas falaram. Os colegas que se apresentaram, eles falaram de forma clara, articularam as palavras, foi possível entender cada uma das palavras que foram, né, verbalizadas pelos colegas. E a turma que estava assistindo às apresentações dos mini-seminários. Os alunos souberam se comportar, né, souberam ouvir os colegas, tiveram a atenção, concentração necessária para o entendimento, a compreensão sobre o que estava sendo dito. Podemos também avaliar as etapas da pesquisa, né? Então, quem fez a pesquisa? Como conseguiu as informações que foram apresentadas? As respostas foram inventadas? Onde e como essas informações foram encontradas? Foi numa enciclopédia? Foi num livro? Foi conversando com alguém, com um profissional, com pai, mãe? Essa forma de estudar permitiu a aprendizagem? Eles aprenderam alguma coisa com essa forma de estudar, de fazer pesquisa oral? Então, todos esses pontos, todas essas dimensões, todas essas habilidades podem ser avaliadas
a partir do desempenho, da participação do aluno durante as atividades desse plano de aula. Vamos considerar outra habilidade, a habilidade de recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação adequada e observando as rimas. Essa é uma habilidade de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental, que também está relacionada com a prática de linguagem da oralidade. O processo cognitivo expresso pela habilidade é recitar. Recitar o quê? Parlendas, quadras, quadrinhas e trava-línguas. Esse é o objeto de conhecimento. São os conteúdos que devem ser trabalhados. Como? De que jeito? Com entonação adequada e observando as rimas. Esse é o modificador. É o como o aluno deve trabalhar esse conteúdo das parlendas, quadras, quadrinhas e trava-línguas para saber, para aprender recitar. Vamos considerar um plano de aula com o tema de parlendas e rimas. É uma aula que está direcionada para o primeiro ano do ensino fundamental. O objeto de conhecimento trabalhado nessa aula é a construção do sistema alfabético e a produção de texto oral, que se inscreve tanto na prática de linguagem de análise linguística e semiótica, quanto na prática de linguagem da oralidade. Então, num primeiro momento, o professor pode trazer alguns cartazes, montar um painel em sala, e trazer o questionamento para a turma. O que é uma parlenda? Será que é de comer? Será que é uma lenda do par de meias furadas? Será que é de pintar? É de recortar e colar? É para falar? É para escrever? E aí, a partir das contribuições dos alunos, o professor então vai construindo, vai mediando a construção do conhecimento sobre o que é uma parlenda. O professor pode trazer alguns exemplos. Unidu, nite, salame, mingue, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Através desses exemplos, o professor pode estimular os alunos a perceberem alguma característica comum a cada uma das parlendas apresentadas. São textos, as parlendas. Falam sobre o quê? Tem tema comum? Não tem? Falam sobre várias coisas? Que tipo de coisas? Coisas cotidianas? Científicas? A estrutura formal da parlenda segue alguma regra? Tem rima? Aí o professor entra na questão da rima, no conceito de rima. E aí ele monta um outro painel com alguns cartões, com fotos de crianças, fotos de frutas. E aí uma das crianças que aparece nessa foto é a Ana. Então o professor coloca um balãozinho. Oi, eu sou a Ana. No do garotinho, oi, eu sou o João. E aí o professor questiona, estimula os alunos a pensarem sobre quais frutas, qual o nome de fruta que combina com o nome dessa garotinha, desse garoto. Então, qual fruta combina com a pronúncia do nome da Ana? É banana, laranja, limão, uva? E com o nome do João, o que combina? Banana, laranja, limão, uva. E com o nome dos alunos, E com o seu nome, aluno. Qual fruta que combina com o seu nome? E os alunos são estimulados o tempo todo a falar, verbalizar e também a escrever. O professor pode trazer agora uma outra parlenda. 5, 6, falar inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. 1, 2, feijão com arroz. Então é uma nova parlenda em que ele vai sistematizar o conhecimento dos alunos sobre rima, sobre a relação fonema-grafema, sobre a sonoridade das rimas, e a estrutura formal da escrita, das palavras. O que é que combina? É o sentido da fala com o sentido da escrita, ou é a sonoridade da fala com a sonoridade de alguma das unidades silábicas da palavra? Combina com o final da palavra, com o começo? E aí então o professor traz uma outra atividade para os alunos, uma parlenda iniciada, e os alunos devem então completar
escrevendo e oralizando, falando. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Ao realizar essa atividade, o aluno vai sistematizar o conhecimento dele a respeito de parlendas, que é o objeto de conhecimento dessa habilidade. E ao verbalizar essas construções, essas produções, ele está recitando parlendas, está oralizando parlendas, prestando atenção na entonação adequada e observando as rimas. Muito bem. Vamos a um outro exemplo de uma habilidade de língua portuguesa para o 2º ano do ensino fundamental. A habilidade diz o seguinte: identificar e produzir são os processos cognitivos. O quê? A formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. Então, formatação e diagramação é um objeto de conhecimento. É o que os alunos devem aprender a identificar e reproduzir. Como? Em que contexto? De que jeito? Em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas, o modo de fazer das receitas, relatos digitais ou impressos. Esse é o modificador, é o como, de que jeito o aluno deverá trabalhar a formatação e a diagramação para aprender, identificar e reproduzir. Vamos tomar como exemplo um plano de aula com o tema organização das partes de um texto de instrução de montagem. É um plano de aula direcionado para o 2º ano do ensino fundamental, que vai trabalhar o gênero de instruções de montagem, e o objeto de conhecimento forma de composição do texto, dentro da prática de linguagem, análise linguística e semiótica e oralidade. Então vamos lá. Num primeiro momento, o professor vai trabalhar com a ideia, o conceito de partes de um texto de instrução de montagem. E aí o professor então traz o material sobre uma atividade de montagem de um leão de papel. E o professor também traz as instruções sobre a montagem desse leão. Quais são as etapas que o aluno deve percorrer, realizar, para conseguir montar o leão? Então tem uma lista de materiais que serão necessários, um papel laranja e branco, saco de papel reciclado, canetinha, olhinhos móveis, pompom, tesoura, cola, então por aí vai. Uma lista de materiais que o aluno deverá ler essa lista, compreender, entender cada um desses itens, ler em voz alta, verbalizar essa lista. O professor então divide a turma em grupos, distribui o material, as instruções e o material, as peças, as partes a serem montadas para o grupo, e internamente dentro do grupo o professor vai orientar para que cada aluno assuma para si a responsabilidade sobre uma etapa, um passo das instruções de montagem. Então, um aluno vai ficar responsável pelo passo 1. Então, ele deverá ler as instruções do passo 1, compreender e verbalizar para o grupo todo, para que todos saibam o que deverá ser feito no passo 1. Quem ficará responsável pelo passo 2, pelo passo 3, pelo passo 4. E aí, então, depois que todos explicaram verbalmente para o seu grupo as instruções do seu passo, em que ficou responsável, então o grupo parte para a montagem do leão. E após essa montagem, cada grupo pode ser desafiado a criar uma improvisação cênica, um jogo teatral, um jogo dramático com o leão que foi montado, de modo que eles continuarão trabalhando com a oralidade, ao apresentar a ceninha que eles improvisaram para os demais colegas. Ok?